Bora, galera, tô de casa no Enem, aula 9. Hoje nós vamos falar sobre a intervenção. Nos encontros anteriores nós já construímos um entendimento do que é o início do texto, o meio do texto, e hoje nós vamos caminhar, nós vamos progredir para o final da nossa redação. Na verdade, o final da sua redação. O nosso entendimento aqui é que você vá treinando essas técnicas de forma exaustiva, treine para que você possa ter a cada dia mais prática e isso possa estar sendo facilitado para você, principalmente no dia da prova, ok? Então falaremos hoje sobre a quinta competência. Na verdade, essa competência ela vem sendo distribuída ou precisa vir sendo distribuída por toda a extensão do seu texto. Então, no início, no meio e no fim, tudo deve caminhar para uma intervenção. O que é que a banca do Exame Nacional do Ensino Médio pede em relação à intervenção? Qual a ideia da intervenção? A ideia da intervenção é que o seu texto ele não pode ficar só na mesmice da crítica. Então, o problema de muitos candidatos, de muitos alunos, de muitos estudantes é que não conseguem sair do lugar comum da crítica. E tudo que os avaliadores querem é não ler mais só a crítica, não ler mais só os pontos negativos, não ler mais que o Brasil está inundado em aspectos negativos, em corrupção, em propina, em coisas que não se vê esperança, coisas que não se vê alternativas. E o que a banca está querendo chamar você para que você fale é que você demonstre claramente que você tem uma visão propositiva em relação à temática que for demandada, que for escolhida no dia. Então, atenção para esse entendimento, porque durante os nossos encontros anteriores, nós tratamos aqui de como o seu texto deve caminhar, para que lugar o seu texto deve caminhar, e hoje a intervenção vem exatamente para você fechar, matar essa questão aí em relação a demonstrar aos avaliadores que você tem visão, você tem o olhar da sociedade como um todo, da sociedade como ela é, e principalmente da sociedade como ela deveria ser. Então a intervenção ela vem exatamente relacionada nesse conceito do que deveria estar acontecendo. Você pode ter o olhar crítico, mas lançar a ideia do que deveria ser constituído no nosso país, ok? Então, já se liga para as nossas dicas de hoje para a intervenção. Passo a passo para a apresentação da intervenção. Voltando em mim aqui, galera, ó, eu quero dizer para você que o que eu estou colocando aí para você é o que escrever, não é como não, tá? Vamos fazer de novo a diferença lá? Como escrever? Você certamente já aprendeu. Começa com a conjunção conclusiva, uma locução conclusiva, retoma o tema inicial e você propõe e você escreve a intervenção. Isso aí é como escrever. Agora, professor, o que eu posso colocar no entendimento da minha intervenção, principalmente se a temática, se o tema for relacionado às problemáticas sociais? As questões sociais vividas em nosso país. Se liga na tela. Primeira, aí você vai ver um monte de setinhas, mas eu quero só fazer um destaque que aí eu passei para vocês 3 passos, tá? Então, é o entender e o propor. São 3 passos aí. Essas setinhas ficam aí porque eu errei na digitação. Então, entender que toda intervenção deve incluir você, candidato, na construção da possibilidade de melhoria da problemática levantada. Eu vou repetir isso que deve virar uma oração para você. Você deve entender, candidato, que toda proposta de intervenção para qualquer tipo de problemática, você também está incluso, você também está inserido na construção da alternativa da problemática que for levantada. Mas, professor, como assim? Eu não posso fazer nada, eu sou só um estudante pleiteando uma vaga na universidade, de preferência universidade pública. Não se esqueça, candidato, que você, como estudante, é um membro da sociedade civil organizada. Você como estudante tem que ter a noção de direitos e deveres. Você já é um cidadão brasileiro.
Então você precisa ter essa noção que a construção da alternativa, da possibilidade, passa pelo seu entendimento, pela sua ação também. E não, nós vamos falar disso daqui a um pouco, transferir as responsabilidades. É o que um enorme número de candidatos fazem. Transferir a responsabilidade, achar que a responsabilidade pelas melhorias são só de outros entes, de outros organismos. Então entender que você, voltando para a tela, entender que toda intervenção deve incluir você na construção da possibilidade de melhoria da problemática levantada. O que é essa problemática aí, pessoal? Essa problemática aí é o tema, Zé. Então, se o tema que for levantado, você tá dentro. Se for meio ambiente, você está dentro. Se for combate à violência contra a mulher, você está dentro. Eu vou falar agora os outros temas que não estão, que ainda não caíram. Se for, por exemplo, Libras, Língua Brasileira de Sinais, e o acesso aos portadores que têm necessidade auditiva, você está dentro. Porque, por exemplo, se você aprender Libras, a pessoa que tem a dificuldade, ela vai ter com muito mais pessoas para se comunicar. Se eu aprender Libras, é evidente que a pessoa que tem a necessidade terá mais pessoas para se organizar. Então você perceba que você é parte, não adianta só o governo colocar professor na escola que saiba a linguagem brasileira de sinais, que isso não resolve, isso não melhora, isso de certa forma até atenua a situação, mas não é uma coisa que fica definitiva na sociedade. Então é importante que todos se envolvam. Então o segundo aspecto, propor ações, se liga na tela, propor ações efetivas para a melhoria da problemática levantada. Vou repetir, propor ações efetivas para melhoria da problemática levantada. Ou seja, não transferir toda a responsabilidade para governos, para autoridades, para grupos específicos e etc. Que é o que mais acontece. Então, o que mais acontece? Eu penso que o governo poderia fazer isso, eu penso que a escola poderia fazer isso, eu penso que os hospitais poderiam ser assim, eu penso que o IBAMA poderia agir, eu penso que o Conselho Tutelar poderia fazer isso e na intervenção não aparece você como sociedade, você como membro da sociedade. Então eu quero chamar a sua atenção para que você possa, no seu texto, mostrar para o avaliador que você tem essa visão. Qual visão, professor? A visão de que a melhoria, a intervenção é exatamente a sugestão para a melhoria. Então a melhoria, ela passa, nós já falamos disso em encontros anteriores, ela passa por todo o tecido social, por todos os segmentos da sociedade. Já estou cansado de falar aqui, governos sozinhos, gestão pública não melhorarão aspectos da vida social se tentarem agir isoladamente. A sociedade agindo isoladamente também não melhorará, não apresentará condições mais viáveis, melhores para o segmento que for escolhido para que você fale sobre ele. Então é importante esse segundo aspecto aí, principalmente quando você terminar o seu rascunho, você vai dar uma lida na sua intervenção. Professor, aqui na escola a gente chama de parágrafo de conclusão. Dá na mesma, Zé, é a mesma coisa. Então a conclusão é que o Enem está dizendo, nesse lugar aí, você já escreveu o início, você já escreveu o meio. Então no final, dê a sua sugestão, dê a sua alternativa. Essa é a ideia para que você possa mostrar aos avaliadores. Então não esqueça de não colocar só na conta dos outros. Principalmente do que mais acontece. 95% dos candidatos jogam tudo nas costas de governos, sejam eles da esfera federal, estadual ou municipal. Não esqueça que você é parte, que eu sou parte dessa construção de melhoria, porque nós somos uma sociedade, ou pelo menos deveríamos ser uma sociedade harmônica, de forma organizada, ok? Última dica que eu quero deixar para você dessa primeira tela na intervenção. Propor ações conjuntas, ou seja, aliançadas
ou seja, pactuadas entre gestão ou poder público e a sociedade, inclusive você. Aí eu já estou começando a mostrar para você objetivamente o como, não é? O como propor ações conjuntas, aliançadas, pactuadas entre gestão ou poder público e a sociedade, inclusive você. Eu acabei de dizer aqui que a gestão pública não resolverá nada só, que a sociedade não resolverá nada só. Então, e nós vamos ficar como? Se não há esse entendimento de que isoladamente as coisas serão resolvidas, então eu estou dizendo a você que você, na sua intervenção, pode propor que essas ações entre governo e sociedade sejam... Eu coloquei 3 palavras aí para você usar lá no dia, Zé. Tá aí. Que essas ações sejam conjuntas. Conjuntas entre quem? Governo e sociedade. Entes governamentais e sociedade civil organizada, ok? Não escreve governo e povo, não, que fica muito raso. Então você mostra um conhecimento, um aprofundamento. Você chama entidades governamentais, gestão pública, ok? Que aí nós estamos falando das autoridades. E a sociedade civil organizada, que é exatamente o outro tecido social, exatamente nós como sociedade. Então, o que você deve propor? Que essas ações entre governo e sociedade, já falei disso, elas precisam ser conjuntas. Governo tem que bater bola com a sociedade tem que bater bola com o governo, ok? Professor, como isso pode se dar? Através de várias ações, isso podem se dar. Por exemplo, você certamente já deve ter ouvido falar em audiências públicas, não é? A gestão, por exemplo, o Poder Legislativo, a Câmara de Deputados, né, o Congresso Nacional, Federal, a Assembleia Legislativa Estadual e as câmaras municipal, em determinados aspectos, eles chamam a sociedade para discussão através de audiências públicas. Audiências públicas são exatamente uma ação conjunta, ou seja, ali no seio da gestão, no meio da gestão, não é, do poder constituído, que é o poder legislativo, há um espaço de voz, de diálogo, para que segmentos da sociedade possam estar lá mostrando, apresentando a sua ideia, apresentando aquilo que pensa, aquilo que quer, as suas reivindicações, os seus pleitos, seus pedidos, não é? Então, isso é uma ação, por exemplo, aliançada entre poder público e sociedade. A sociedade também tem vários mecanismos para auxiliar os governos. As ONGs, por exemplo, as organizações não governamentais, elas são grupos, ou eles são grupos organizados, autorizados por lei, para que funcionem, para que justamente eles possam dar um suporte ao poder público em relação a olhares, em relação a alguns segmentos, alguns temas, onde o governo não consegue chegar. Porque, na verdade, o governo consegue chegar em todos os lugares. E a própria Constituição já abre essa prerrogativa para que ONGs, para que sindicatos, para que associações de moradores, para que conselhos tutelares possam auxiliar, possam ajudar a gestão, o poder público na efetivação de ações. Essas ações, elas todas devem caminhar para melhorar a vida do cidadão. Ok? Então, o seu entendimento é que as ações da intervenção precisam ser conjuntas. Entendido aí? Vou passar para a nossa última tela de hoje. Lembrar de escrever que a intervenção passa pelas diretrizes nacionais para os direitos humanos. Eu estou chamando isso aqui já em vários encontros. Na sua intervenção, chama a temática e relaciona a temática para as diretrizes nacionais para os direitos humanos. Relacionar a temática levantada com o conceito sociológico de cidadania. Veja o que eu estou tentando dizer, o que você deve escrever na sua intervenção. Professor, eu não sei nem qual é o tema, nem eu sei qual é o tema. Eu também não sei qual é o tema, mas eu sei que se a problemática for social
esse tema, ele tem que levar você a pensar no conceito de cidadania, no conceito de um cidadão que sabe exatamente quais são os seus direitos. Esse mesmo cidadão que sabe quais são os seus direitos, ele é obrigado a saber quais os seus deveres. Ele também não só tem direitos, não. Ele tem direitos e tem deveres, principalmente nesse país, nesse nosso país, que é o que mais precisa se ter, é esse conceito de cidadania. Nós, há tempos atrás, temos visto aí o exemplo, por exemplo, aquela questão que apareceu da moça que falou lá, cidadão não, ele é engenheiro. Que conceito é esse? Então, o que essa atitude mostra? Mostra que essa pessoa não tem a menor noção do que é cidadania. Acha que o direito individual, acha que o conhecimento individual, ele é maior, ele é superior ao outro. O outro porque está num estado menor, ou porque desempenha um papel que ele pensa ser menor, ele é melhor. Então, isso aí é que a sociedade precisa rever. Isso é que precisa aparecer nos textos, a ideia de cidadania como um esclarecimento para todos. Isso serve para que tema, professor? Isso serve para qualquer tema. Nós vamos falar de temas, de temáticas na aula anterior, na aula posterior, desculpa, exatamente porque muitos alunos clamam por isso. Professor, estudo o quê? Eu leio sobre o quê? E aí, na próxima aula, no próximo encontro, nós vamos falar um pouco sobre ideias que eu vou dar para vocês, sugestões de leitura, ok? E aí você já comece a, principalmente, amadurecer essa ideia de cidadania. E isso aí precisa aparecer no seu texto, você precisa escrever sobre isso. E para você escrever sobre isso, você precisa claramente ler sobre isso, ok? Noções de direitos individuais garantidos a todo cidadão pela Constituição da República Federativa do Brasil. Vou voltar para o último ponto da tela. Noção de relacionar a temática, ok? Vou voltar aí. Relacionar a temática proposta com a noção de garantia dos direitos individuais assegurados. Eu vou tirar essa palavra garantidos aí, porque eu já tinha usado garantia lá na frente, lá atrás. Noção de garantia dos direitos individuais assegurados a todo cidadão pela Constituição da República Federativa do Brasil. Nós tivemos aí eu estou falando de Constituição, aí eu estou falando do que a Constituição reza para todo, ou preconiza para todo cidadão. Todos os cidadãos brasileiros têm direitos individuais que são garantidos. E quem é responsável por cumprir esses direitos? O poder público e o restante da sociedade. Não é só o poder público, não. O restante da sociedade também. Porque certamente você já ouviu aquela frase onde diz que o direito de um termina, o direito de um termina onde começa o direito do outro. Não é? Então ninguém pode se chocar, ninguém pode se ferir. Então a vida em sociedade precisa ser harmônica. Ou seja, todos precisam respeitar todos. E a Constituição da República fala disso. Tá? Professor, eu preciso ser advogado, eu preciso ler a Constituição da República toda? Não, você pega um resumo lá de 3 laudas e principalmente no artigo que fala sobre os direitos individuais do cidadão e vai dar uma lida lá. Isso melhora muito o seu conteúdo, melhora muito aquilo que você entende por sociedade. Eu quero concluir a aula de hoje falando disso aí, intervenção. Você deve vai para a tela aí, Zé. Lembrar claramente que na intervenção você deve indicar quem? Quem? Poder público e sociedade civil organizada. Quem? Como? Ações educativas, ações aliançadas, ações pactuadas, audiências públicas, ok? Cessão de espaços para que o poder público possa chegar com seus projetos nas partes mais longínquas do território. Isso aí é o como, ok? Quem? Como? Para quê? Eu esqueci de colocar essa tela aí, mas você vai escrever. Para quê? Para quê? Para garantir os direitos individuais ou coletivos da sociedade. Para quê? Para garantir o exercício pleno da cidadania no território brasileiro. Para quê? Para respeitar de forma clara e nítida
as diretrizes nacionais para os direitos humanos. Portanto, monte uma intervenção que depois que você lê, você consegue responder 3 perguntas que eu coloquei na tela aí, só 2, depois você escreve a outra. Você tem mão, você pega aí e escreve a outra. Quem? Eu já estou dizendo quem. Poder público e sociedade. Como? Através das ações pactuadas, as ações aliançadas entre os dois. Para quê? Para garantir direitos individuais, para garantir o exercício pleno da cidadania, para garantir o respeito aos direitos humanos. Então, se você conseguir, na sua intervenção, relacionar o tema que o Enem 2020 for propor com essas ideias que eu estou colocando para você, certamente você está indo na mosca, indo ali no alvo, onde certamente muita gente vai ficar patinando e não sabe o que escrever na intervenção. Então, não vá para a prova sem saber que na intervenção você precisa responder quem, como, para quê, ok? Para quê, como e quem. Essa é a ideia que você tem que levar claramente na sua prova. Eu espero que você, nesses nossos encontros, você já possa ir melhorando suas leituras, possa ir, de fato, começando a treinar o texto. Não adianta você ficar só nas aulas, não. Não adianta você só abrir aí e ver 20 minutos, 22 minutos de aula de redação, se você não partir para a leitura, se você não partir para os rascunhos, e aí que você vai melhorar. Professor, o meu rascunho está ruim. É evidente que vai estar ruim, porque no início é sempre assim. O início é mais difícil, porque você ainda não tem o treino. Mas à medida que você for avançando no seu treino, o seu texto com certeza vai refletir esse avanço, esse aprofundamento que você tem da sua temática. Então, encerrando a aula de hoje, proposta de intervenção, o que antigamente se chamava de conclusão. A nomenclatura não vai fazer diferença nenhuma, mas será o local da sua redação onde você vai mostrar que você tem o domínio do como as coisas estão e como elas deveriam estar. Para que caminho a sociedade brasileira precisa trilhar? Que caminho a sociedade brasileira precisa trilhar? Grande abraço, arrocha nas leituras aí. Paga o preço, porque redação você precisa pagar o preço, precisa ler, melhorar o seu conteúdo, porque certamente isso vai melhorar o seu texto. Jesus te abençoe grandemente, um grande beijo e tô de casa no Enem, fica na paz.